Glória a Deus. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Sim, amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso mexer um pouquinho Isso aqui. Esse aqui está acabando a bateria também, viu? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Timóteo. Isso, Timóteo. Timóteo é lá no Novo Testamento. Nossa, o microfone está tão alto, ó. Ó. Nicolas, seu teste. Abaixa um pouquinho o meu microfone. Hã? É um daqueles dois que eu te ensinei. Você vai abaixando e eu vou dizendo para você que aqui é assim, a gente ensina já e a pessoa já sai fazendo. Amém? Amém. Eu não disse que era não, mas que era de novo. Ainda não. Espera aí. É 1 Timóteo. Nós vamos ler bastante a Bíblia, tá? Isso, Nicolas. Tá bom, tá? Você acertou, Nicolas. Parabéns. 1 Timóteo, nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 3 inteiro, os 3 capítulos. Tá bom? Depois eu vou pontuar algumas coisas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias, do que o serviço de Deus na fé. Repita, por favor, o serviço de Deus, na fé. Vamos continuar. Ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida, ou uma fé sincera. Repita, por favor, uma fé não fingida. Uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem que, com tanta confiança, afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa. Repita, por favor, a lei é boa. Se alguém dela usa legitimamente. Tendo em vista que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque fiz-me ignorante na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Repita, por favor, fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus
veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate. Repita, por favor, combata o bom combate, conservando a fé, a boa consciência, a qual, havendo rejeitado, vieram ao naufragar na fé. Entre esses, encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam orações, súplicas, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isso é bom e agradável. Repita, por favor. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Repita, por favor. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos, sem ira nem contenda. Quero que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem com trajes decorosos, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos despendiosos, mas, como convém, repita, por favor, mas, como convém a mulher que faz a profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E então, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Repita, por favor. Todavia, salvar-se-á, dando à luz a filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Amém? Eu vou começar pelo mais polêmico aqui. Amém? Qual é o ponto mais polêmico aqui? É o versículo 12. Não permito que as mulheres ensinem, nem exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Pastor, mas isso é machismo. Não, isso é Bíblia. Amém? Então a mulher não pode ensinar? Não é isso que ele está dizendo.
Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Ele está falando na igreja? Não, ele está falando na vida. Amém? Por que, pastor? Ele é contra as mulheres? Não, de forma alguma. Amém? Ele está dizendo assim, número 1, que a mulher não exerça autoridade sobre o marido. Amém? Amém. Por que não exercer autoridade sobre o marido? Porque a mulher ela é mais sensível, ela é mais sentimental. Se ela é mais sensível e mais sentimental, ela não é tão racional. Ela não vai ser prática. Amém? Mas ele fala como que a mulher deve ensinar. Leia o versículo 11, por favor. A mulher aprenda silêncio com toda submissão. Como, pastor, que eu vou aprender em silêncio? Como, pastor, como que eu vou aprender em silêncio? Quando eu fico em silêncio, quando eu fecho a minha boca, eu ouço. Amém? Pastor do céu. Estou voltando para você ir entendendo. Eu estou montando o quebra-cabeça de baixo para cima. Amém? Versículo 9. A Alane falou a respeito de vestes. Amém? O que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo? Versículo 9. Quero que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem com trajes decorosos, com modéstia e sobriedade, e não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos despendenciosos. Aí você vai falar assim, meu Deus, Ramadã não pode fazer mais trança. Não é isso que ele está falando, amém? Porque é o seguinte, presta atenção. Havia um costume na época em que as mulheres faziam trança e elas trançavam um fio de ouro junto com o cabelo. Sabe? Ali, ó. A Wayne, às vezes, não põe um negocinho. Então, as mulheres colocavam um fio de ouro junto no cabelo. E colocava até umas pérolas aqui embaixo, assim, ó. Certo? Para quê? Para quê? Para poder mostrar que elas eram mais ricas que as outras e fazer com que as outras mulheres se sentissem inferiores. Amém? O que ele está dizendo aqui? Ele não está falando que é para as mulheres virem feias, requenguela, tudo ramelenta, né? Espenteada, rupiada. Não é nada disso. Amém? Ele está dizendo a respeito do quê? Fala, Deus, ele olha a intenção do coração. Primeira coisa. Deus vê o quê? A intenção do coração. Deus, presta atenção. Deus precisa do dinheiro de alguém? Mas por que Deus pede? Por que Deus pede para nós levarmos como adoração, dízimo e oferta?
Porque ele quer ver a intenção do seu coração. Amém? Ele quer ver a intenção do seu coração. Deus é dono do ouro e da prata. Pastor, mas tem um monte de gente que é rica. E por que Deus dá dinheiro para essas pessoas? Primeiro, às vezes não foi Deus que deu. Segundo, às vezes Deus dá porque a única coisa que a pessoa vai querer na vida é a única coisa que a pessoa vai querer na vida. Então Deus dá e a pessoa só vai ter aquilo, nada mais. E terceiro, às vezes não é Deus que dá, é a pessoa que está roubando dos outros, está pegando o que não é seu, está vendendo o pai, a mãe, vendendo o filho, vendendo o que não é dele, enganando, comprando e não pagando, certo? Entendeu? Mas nós aqui, o nosso assunto é com quem? O meu assunto é com Deus. Eu vim aqui porque eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo. Amém? Então, ele fala tudo isso aqui, mas ele fala qual é a vestimenta da mulher. Versículo 10. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Repita, por favor. Deus está interessado em que roupa eu vou vestir? Deus está interessado que eu me vista de boas obras. Então, na roupa, a Alane falou fé. Amém? Então, não tem a ver se você comprou um vestido de R$1.000 ou se você pegou um vestido no brechó. Aqui não tem brechó. No bazar. Amém? A roupa que o homem tinha que ter lá no céu era o quê? Fala assim, fé, boas obras. Amém? Pastor, e essa questão do marido? Fala assim, se a mulher aprender em silêncio, ela vai ensinar em silêncio. Não estou entendendo, pastor. Presta atenção. A Alane usou esse exemplo também. Ela correu na frente e fez a minha pregação. Mas tá tudo bom, certo? Não tem problema. O que a Alane disse? A Alane disse assim, que o exemplo da Liane vai fazer com que outras pessoas vejam o que Deus fez na família da Liane sem ela falar. E vão falar assim, mas como Deus fez isso na sua vida? Entendeu? Eu não estou expondo a Liane, amém? Não estou expondo o Nicolas. Eu estou dando continuidade do exemplo, ok? Então, repita, por favor, a mulher ensina o marido com o exemplo. Amém? Por quê? Porque entenda o que o apóstolo Paulo está falando. O que o apóstolo Paulo está falando? Que você vai dar o exemplo. Por quê? Porque naturalmente as mulheres falam mais. Certo, Raí? O único casado aqui é eu e o Raí. Certo? Naturalmente as mulheres falam mais. As pessoas, os cientistas dizem que as mulheres, elas falam 7.000 palavras por dia.
A Lena do Cuca. Fala mais do que isso. E se você, ó, presta atenção. Ó, está dentro da pregação. Alguém sonhou com a Lani, né? Quem foi que sonhou? Eu sonhei com a Josiane. Ah, você sonhou com a Josiane falou que você fala? Demais. Nem é verdade. Não é a Josiane, no sonho era Deus falando com você. Você fala demais, né, Paulo? Porque, ó, presta atenção, você vai concordar comigo, certo? Mesmo os não casados vão concordar comigo também, né? Então, se uma mulher for contar um caso, né? Um caso. Vai. A mulher chega e diz assim, olha, estava chovendo, e choveu bastante, e o pé do poste, a terra que estava em volta do pé do poste, amoleceu. Aí, o vento soprou e o poste começou a balançar. Choveu mais e o poste balançou mais. Choveu mais e o fio estava segurando o poste. Além do fio passar energia, o fio também estava segurando o poste. E choveu mais, e ventou mais, e choveu mais, e ventou mais. E passou um caminhão pesado que balançou e o poste caiu. Quando o poste caiu, acabou a energia do serrote, depois acabou a energia, acabou a energia aqui, acabou a energia, e começa a falar as ruas. Não, porque a Lena ligou para mim e falou, acabou a energia aí. Mas foi. Então, mas a Luizinha também ligou para mim e falou, acabou a energia aí também. E eles ficaram a noite toda conversando. Enquanto isso, eu, o Raí, o Nicolas, o Douglas, o Isaac, o Ulisses, nós estávamos dormindo. E a mulher Dormindo. Aí, presta atenção. Aí, né? Agora o homem vai contar. O Nicolas chegou, não foi, Alane? O Nicolas chegou e falou assim, eu estava lá, eu acordei 4h30, porque acabou a energia. Acabou. Aí a Alane começou a falar, mas onde você estava, Nicolas? Eu estava na Ribeira. E a Alane ficou perguntando para o Nicolas. Meu Deus. Mandava se calar. Olha, é isso que eu tenho que dizer. Não. Ó, presta atenção. Deus deu para você essa capacidade de falar. Deus deu para você, essa mulher que está me ouvindo. Deus deu para você essa capacidade de falar. Deus deu para você a capacidade de você olhar os detalhes. Né? O homem vai vestir a roupa, ele não vê se a roupa está suja, se a roupa está lá, ele pega e veste, né? Aí a mulher faz o quê? Vai tirar essa roupa aqui que está amassada, eu vou passar. Mas não, já vesti, tá... Vai tirar essa roupa aqui que eu vou passar. Hã? É porque, ó, na hora que for ela vai fazer. Certo? Agora ela não liga, viu? Não liga, ó, que história é essa que não liga? A hora que eu liguei a luzinha aqui, ó, deu para ver até o risquinho que ela tinha brilhante nos olhos, assim, ó. Eu liguei a luz só para mostrar o brilho dela. Amém? Mas o que eu queria falar mesmo? O que eu queria falar mesmo com as mulheres e com os homens? Aleluia. Glória a Deus. Repita, por favor. Versículo 5 diz assim, repita, o intuito desse mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida.
Amém? Para contextualizar você, o apóstolo Paulo, ele ia deixar a cidade de Éfeso, que ele tinha ficado 3 anos na cidade de Éfeso, ensinando as pessoas, formou a igreja, certo? E o apóstolo Paulo ia deixar. E aí o apóstolo Paulo pediu, versículo 3, né? Como roguei-te quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertir alguns e ensinasse outra doutrina. Amém? Pastor, você falou que não quer, que a Bíblia fala que a mulher não é para ensinar. Mas você vai deixar a Lani aqui ensinando. A mulher, ele está falando aqui, a mulher não ensinar o marido lá dentro de casa. Amém? Amém. Amém? Amém. Mas aqui a mulher pode ensinar, porque aqui a mulher está ensinando, não é o marido dela e não é a mulher dele. Amém? Como que a mulher ensina o marido dentro de casa? Repita, por favor, em silêncio. E como que a mulher aprende? Em silêncio também. Entendeu? Porque assim, presta atenção. O pastor, ou a Lani, ou qualquer pessoa está aqui ensinando, né? A mulher, o único que tem aqui é o Raí. A Lena vira para o Raí e fala, você está entendendo? Você presta atenção. É normal, né? É normal. Por quê? Porque a mulher quer que o marido aprenda. Que o marido, cada dia, fique mais crente, mais piedoso. Que o marido tenha mais fé para ganhar mais dinheiro. Está errado isso? Não. Não. Mas vai ficar. O marido vai falar assim, quem que eu escuto? A minha mulher ou o pastor? Porque estão os dois falando ao mesmo tempo. Amém? É disso que o apóstolo está dizendo. Amém? Amém. Outra coisa. Naturalmente, o homem quando vai, leva o quê? Nada, nem a cabeça. Depois de umas 2 horas que ele fala assim, o que foi mesmo que falou lá, como é que foi? Mas a mulher já escreveu, já anotou. Hã? Quando o marido pergunta, é a hora da mulher falar. Não é que não é para a mulher ensinar. Ele não está falando, eu não quero que a mulher ensine. Mas, porque não quero que a mulher exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Quando o marido perguntar, ela que sabe tudo, que ouviu, que prestou atenção, que anotou, que deixou escrito, vai falar. Amém? E aí? Qual era o intuito? Qual era o desejo do coração? Qual era a vontade do apóstolo Paulo quando estava falando com Timóteo? Ele estava dizendo assim, Timóteo, você é jovem, mas você esteve todo esse tempo junto comigo do meu lado. Então você sabe da forma que eu penso, você sabe. Eu disse para o Leonardo, quando você chegar lá, você fique tranquilo que qualquer criança sabe. Se você fizer alguma coisa que não é para fazer, as crianças vão falar assim, o pastor não faz assim. O pastor não faz isso. Mas, né? Quando ele chegou aqui, ele viu algumas coisas assim, ficou meio sem entender, né? E aí eu disse, Leonardo, tá normal, viu? Tá normal. É que os missionários já estão no final do ano, eles já estão todos cansados, já estão todos estressados, né? Até quem viajou, ficou, sabe, fez várias viagens, assim, para casamento, para... Ai, meu Deus. né? Jesus. Ficou estressado?
Não, só que já estava pensando que o Bruno ia chegar em janeiro. Ai, meu Deus. Entendeu? Então só estava pensando nisso, brincadeira. Tem que brincar um pouquinho com ela também, não tem? Você acha, Nicolas? Estou certo? Né? Então. Então, mas o que o apóstolo Paulo esperava do Timóteo? Que ele continuasse a fazer da forma que ele aprendeu. Amém? Eu tenho facilidade para falar com vocês a respeito disso, por quê? Porque vocês não ouviram outras pessoas, certo? Ah, mas pastor, passou muitas pessoas, mas todas as pessoas que passaram por aqui são pessoas que falaram a mesma coisa que eu falo. Amém? Nenhum que veio aqui disse assim, ó, você precisa mudar de, não é, essa roupa não tá boa, esse cabelo não tá bom, essa maquiagem não tá boa. Você entendeu? Amém? Amém. Nós estamos falando de roupa? Nós estamos falando o quê? De fé, de boas obras. Amém? Amém. Capítulo 2, versículo 1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, em toda piedade e honestidade. Amém? Qual que era o desejo, o que o apóstolo Paulo esperava que o Timóteo e a igreja que estava ali, o qual o Timóteo estava cuidando, fizesse? Repita, por favor. Orações, intercessão, súplicas e ação de graça por todas as pessoas, pelo prefeito, pelas autoridades. Por quê? Fazendo assim, eu vou ter uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, né? Eu ouvi falar que teve uma pessoa que falou assim, nossa, puseram até Jesus agora, até Jesus votou no Eronildo. Não. Desde que eu cheguei aqui, eu oro pelo prefeito. Amém? Por quê? Ele está falando aqui que é para orar para quem? Pelas autoridades. Pelo rei, pelas autoridades. Amém? Eu oro pelo prefeito, eu oro pelo presidente da Câmara, pelos vereadores, eu oro pelos policiais, eu oro pelos médicos. Amém? E qual é a missão da Alane para ela, com a equipe dela aqui? Exatamente incentivar essa questão da oração, da adoração. Amém? Além dos cultos. Por quê? Por que Deus quer que a gente ore? Para que eles fiquem cada vez mais ricos? Para que eles roubem mais? Não. Repita, por favor. Olha aqui. Aquele que ora, aquele que intercede, ele tem uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Amém? Então, qual é o objetivo da oração? Diga assim, a oração, ela faz bem para quem ora. Porque o poder está em quem ouve a oração. Toda oração que é feita em nome de Jesus, Deus, o Pai, ouve. O que Jesus está fazendo agora, nesse momento,
Repita, por favor, Jesus está orando. Se Jesus está orando, a função de Jesus, o trabalho de Jesus, a obra de Jesus agora é fazer o quê? Orar. Isso mesmo. Amém? Amém. E o que nós precisamos fazer aqui? A mesma coisa que Jesus fez. Jesus, quando esteve aqui, ele passava muito tempo orando. Para que, na hora que ele fosse falar, a palavra dele fosse uma palavra com poder. Uma palavra temperada com sal. Uma palavra temperada com sal. Por quê? Porque se você colocar sal demais, a comida perdeu. Se você não colocar sal, não tem como comer uma comida sem sal. Amém? Da mesma forma, precisa ser a nossa palavra. Amém? E uma direção para as mulheres. Uma direção para as mulheres dentro de casa. É falar menos. Amém? No sentido de, fatalmente o seu marido vai querer saber o que você está aprendendo na igreja. O Raí não, porque o Raí está aqui, ele está vendo. Certo? Mas os que não estão? Entendeu? Então ele vai ver a diferença na sua vida. Foi isso que a Alane usou como exemplo. Amém? Ah, pastor, então não precisa ler a Bíblia? Claro que precisa ler a Bíblia. Porque sem ler a Bíblia, você vai orar o quê? Ai, Jesus, Maria, José. Não vai resolver. Amém? É que é necessário também. Por quê que é necessário também ler a Bíblia? Aleluia. Versículo 18 do capítulo 1. Estas instruções te dou o meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, presta atenção. Sabe tudo que vocês ouviram de mim? Pode chegar uma outra pessoa com a Bíblia na mão e falar uma outra coisa diferente. Por exemplo, os testemunhas de Jeová. Eles estão por aí. E eu admiro eles. Né? Falei isso no domingo passado. Só que eles não adoram Jesus, viu, gente? Não. Eles não adoram Jesus. Quando eles veem, vai fechar a porta. Eles vêm, eles falam da Bíblia, eles falam de Jeová. Jeová é Deus, a gente sabe disso. Certo? Mas eles não creem em Jesus. Os católicos creem em Jesus, mas creem no João, no Zé, na Maria, no monte. Amém? E a Bíblia diz que há um só Deus. Não tem dois deuses. Não tem o Deus da católica, o Deus do evangélico, o Deus protestante, o Deus que não protesta. Não tem. Amém? Então,
Imagine, se eu for embora, né? E se assim o senhor permitir, eu devo ir amanhã. Eu já fui várias vezes, né? E voltei. E aí a Alane vai dizer assim, não, ó. Nós vamos adorar Jesus, né? Nós vamos adorar Jesus, mas, né? Nós vamos adorar também esse desenho aqui, ó. Fui eu que fiz esse desenho está bonito, então nós vamos adorar esse desenho. E aí, tá certo? Não. Não. É adorar só Jesus, Douglas. Amém? Amém? Honrar e respeitar pai e mãe, mas adorar só a Jesus. Porque o nome que está acima de todo é o nome de Jesus. Hã? Não, vamos adorar o nome do pastor. Não. Adorar só Jesus. Hã? Aí a Lana vai dizer assim, não, a partir do próximo culto vai vir todo mundo com roupa preta, porque eu gosto de preto. Vocês vão falar o que para a Lana? Alana, Deus abençoe, mas eu não vou vir de roupa preta, porque não há necessidade. Amém? Mas a Alane vai dizer para você assim, ó, você se revista da fé. Opa, se revista da fé. Amém? Leia a Bíblia. Opa, leia a Bíblia. Anuncie, fale, convide as pessoas. Fale de Jesus para as pessoas. Fale do que Deus está fazendo na sua vida. Ai, pastor, Deus não fez nada na minha vida. Será? O Douglas vai chegar na escola com aquela mochila nova dele. Quem foi que mandou, Douglas, a mochila para você? Foi Deus. Entendeu? Quem mandou aquele presente para você? Foi Deus. Amém? Ok? Fui eu, mas quem mandou foi Deus. Eu só estou obedecendo. Tá bom? Amém? Vocês entenderam? Fala assim, Deus espera que a minha fé seja sincera e que eu tenha uma boa consciência e um coração puro, que eu possa viver com as pessoas sem rancor. E Deus espera que todos nós possamos orar com as mãos levantadas. Amém? Porque quando eu levanto a mão, eu estou dizendo, ó Deus, ó, não tem sangue aqui na minha mão, não. Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. Né? Por quê? Se você matar, se você roubar, se você falar da vida dos outros, se você, mas pastor, você acabou de falar da fé dos outros. Não. Eu simplesmente falei de que forma as pessoas acreditam. Amém? Mas a Bíblia diz que há um só Deus. A Bíblia diz que há só um mediador entre os homens e Deus. Então, aqui, nós somos as pessoas que acreditam na Bíblia. Nós não precisamos de um outro livro, nós não precisamos de uma outra, não. Certo? Se o pastor morrer, a Bíblia não morre. Amém? A Bíblia não morre. Não é cada dia a pessoa escreve alguma coisa e manda para você. E aquilo que a pessoa está mandando não está na Bíblia. Rejeita. Eu mando meditações para vocês, mas falando da Bíblia. Falando da Bíblia. Ah, pastor, eu não gostei do seu cabelo. Tá bom, você tem direito de não gostar do meu cabelo. Amém? Não precisa, pode continuar cortando o seu cabelo. Ah, pastor, eu não gostei que você usa bermuda.
Tá bom, não tem problema. Certo? Eu quero usar calça. Pode usar. Eu não quero, não preciso usar. Amém? Por quê? Repita, por favor. Porque foi para a liberdade que Cristo me chamou. Como que Cristo me chamou para a liberdade e eu começo a tirar a sua liberdade? Ah, eu não quero vir no culto. Tá bom? Não venha. É melhor não vir do que vir e ficar aqui bravo. Né? É claro que se você é pai, se você é mãe, você tem que trazer o seu filho enquanto você tem autoridade sobre ele. Porque se chegar uma hora, uma idade, não tem mais jeito. Amém? Agora nós vamos passar para outra parte do culto. Que parte, pastor? A ceia. Jesus, na noite em que ele foi traído, eles estavam celebrando a Páscoa. Repita, por favor. Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa foi lá em Êxodo 12, quando o povo estava cativo no Egito, o povo estava escravo. E aí vocês conhecem a história. Deus mandou Moisés, mandou as pragas, e a 10ª praga era a morte dos primogênitos, a morte dos primeiros filhos. Então, para que o Coquinho não morresse, para que a Lívia não morresse, sua primeira filha é a Lívia, né? Para que a Lívia não morresse, né? Para que a Thaís não morresse, para que o Josivan não morresse, precisava que alguém, o pai ou a mãe, fizesse alguma coisa. Então Deus falou, olha, você vai pegar um cordeiro, não podia ser defeituoso, se o cordeiro for grande, você chama uma família para comer, e vocês vão matar o cordeiro, vocês vão pegar o sangue, e vão passar no umbral da porta, e vocês vão comer todo o cordeiro, vão comer com ervas amargas, tinha todo um ritual, amém? E Jesus, isso está tudo aqui na Bíblia, Jesus estava celebrando a Páscoa. E a Páscoa era para ser celebrado como um estatuto perpétuo. Ah, vocês celebram a Páscoa, cara? Sim, não com ovo, nem com coelho. Certo? Então Jesus estava celebrando a Páscoa. E ele então pegou o pão, e disse: vocês se lembram que quando João Batista me viu, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, nós lembramos. Então, eu sou o Cordeiro de Deus e eu vou morrer por vocês. E esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo, que será partido, moído, por amor de vós. E aí, e deu graças, e consagrou. E todos os discípulos que estavam ali comeram o pão. Semelhantemente, Jesus pegou... Quem vai distribuir, Alane? Numa mão, e o suco na outra. Jesus pegou um cálice e disse: esse é o cálice do meu sangue, o cálice da nova aliança no Egito, para que o primogênito não morresse. O suco da aliança. Por quê? Porque foi feita uma aliança lá com Moisés. Lá com Moisés foi feita uma aliança. E você que chegar na sua casa, pegar a Bíblia, Jesus já levou sobre o corpo dele as minhas dores e as minhas enfermidades. Então, quando eu comer esse pão, eu estou comendo cura. Quando eu comer esse pão, eu estou comendo saúde pela fé. Amém? Porque se você comer isso aqui sem fé, o pedaço de pão é muito pequeno, né? Não vai encher sua barriga. A questão aqui é fé. Amém?
Diga, eu entrego o envelope pela fé, eu venho no culto pela fé, pela fé, e eu vou comer pela fé. pela fé. Pode dar pro Davi e pro Lenilson também. Vai pegar lá mais suco, tá certo. Amém? Então, se você comer sem fé, não vai encher sua barriga. Então, olhando para o pão, diga assim: Jesus, eu vou comer o seu corpo, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E o Senhor disse que todas as vezes que nós comêssemos, nós faríamos menção daquele que vive e que breve voltará. Jesus, o Senhor morreu, mas está vivo. E eu vou comer, porque o Senhor está vivo. E eu vou comer vida. Jesus, o Senhor disse no Evangelho de João, no capítulo 6, que quem não come não tem parte. Isso quer dizer que se eu comer, é porque eu tenho parte com o Senhor. Porque nós somos um só corpo. Amém? Eu quero fazer um ato profético aqui. Cadê o seu pão? Eu quero que você troque o seu pão com alguém. Nossa, pastor, eu peguei na mão, só um. E daí? Troque com alguém. Troca com alguém. Troca o seu pão com alguém. Isso. Só o pão. Isso. Eu não. Eu troquei com o Walter. Se falar dele. Trocou o tempo. Amém? Diga assim: Jesus, eu vou comer pela fé verdadeira comida, porque eu tenho parte com o Senhor e eu tenho parte com o meu irmão que está aqui. Comer dele todo. Depois de comer, ele pegou o suco e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Bebei dele todo. Amém? Eu não vou conseguir beber tudo, porque fizeram um copo grande para mim. E a Bíblia diz que depois de comer, eles cantaram um hino. Então nós vamos cantar um hino agora. Tá bom? Assim que você terminar. Digno é o Senhor sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. As mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu.